A gente vai falar agora de Campeonato Carioca, Renato Maurício Prado, do Messi e da seleção espanhola para o Campeonato Carioca. A gente ia falar de novo do Corinthians e Catanduva. Nós de quanto nível ali, parecido. Vamos mostrar as manchetes como rodada atípica no Campeonato Carioca. Os grandes todos tropeçaram ontem. O Fluminense, campeão da Taça Guanabara, perdeu do Resende na estreia do segundo turno, 2-1 para o Resende. O dia destaca, derrota para poucos, porque 659 torcedores foram ver o Tricolor ontem perder com seu time reserva, né? O Tricolor jogou com o time reserva ontem. Marcel fez 1-0 para o Resende. Belo gol do Fluminense. Belo toque todo de toque do Lanzini pro e Wagner. Não comemora o Rafael Sobis. É. Será que é porque ele não está sem espaço no time titular? Não sei. Especulação, não sabemos. É. E Marcelo Regis faz o segundo do Resende. Mas chama atenção essa comemoração. Uma falha do Sobis, Ricardo né? Berna gigantesca. Gritante. Mas o quarteto que o Renato citou aqui para ser do time reserva do Fluminense, Pois é, olha a qualidade que tem o elenco. exatamente. Né? Vasco 2, Bom Sucesso também 2. O Globo diz, sem rumo em péssima hora. Vasco, às vésperas de fazer um jogo decisivo na Libertadores, estreia na Taça Rio com fraca atuação e, após abrir 2 gols de vantagem, cede empate ao Bom Sucesso em São Januário. Isso aí que foi impressionante, que o Vasco começou o jogo com tranquilidade, 2 minutos aí, o Alessandro já fazia 1-0, estava impedido nesse lance, mas fez o gol, valeu. Aí já é segundo tempo, o Juninho Pernambucano, por exemplo, que começou no banco, entra e vai dar o passe para o Felipe. Felipe faz 2-0, Felipe começou como titular. Gol dos titios, né, do Vasco. Exatamente, mas aí o time apagou. Impressionante, o time apagou, tomou esse gol aí, gol espírita, né? O cara bateu cruzando, ninguém tocou na bola, a bola entrou. Diogo, 2-1. E o Vasco desarrumou todo e acabou levando o segundo gol. E olha, poderia ter levado o terceiro, porque o Bom Sucesso começou a contra-atacar com um perigo impressionante. Marco Goiano, 2-2. 25 do segundo tempo. Exatamente. Aí houve até um pequeno probleminha aí, porque o Cristóvão sacou o Felipe para colocar o Diego Souza, que também estava no banco popado. E o Felipe saiu bastante irritado, saiu direto, tá? O Felipe já está dando mostras de não estar gostando de estar no banco. Ontem, se não me engano, o Lance até fez uma matéria em que ele faz 2 golaços no treino, tá? E aí focaram ele dizendo, e eu não jogo, só jogo 15 minutos, tá? Então essa situação do Felipe e do Juninho Pernambucano já começa a criar um certo problema ali, que o Cristóvão vai ter que administrar. No próximo jogo, no final de semana, o Vasco vai todo com o time reserva, porque no meio da semana ele faz o segundo jogo pela Libertadores, segundo jogo em casa com a obrigação de ganhar, porque perdeu o primeiro em casa. Se não ganhar esse segundo jogo, se complica bastante na Libertadores. Então vai jogar todo com o time reserva na próxima rodada do estadual. Acho que os times que estão na Libertadores, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco, já começam agora, de fato, a pensar no estadual bem com menos importância. O Fluminense já está garantido na final, mas o Flamengo e o Vasco não. Agora, Renato, olhando a escalação do Fluminense, o Fluminense não vai ter Leandro Eusébio para encarar o Boca. Verdade. Né? Porque o Leandro Eusébio foi expulso de forma infantil contra o Arsenal aqui no Engenhão. Ontem jogou o Digão. Também... E se especula que o Digão que vai jogar na vaga do Leandro Eusébio. E vejo que o Globo arrasou com a atuação do Digão. Foi driblado na entrada da área no lance do primeiro gol e virou as costas para a bola no segundo, dando nota 3. O Wagner, que está tentando ganhar ritmo, também foi destroçado pelos jornais. Teve nota 5,5 no Globo, porque a gente espera sempre muito do Wagner. Esse elenco do Fluminense... Eu acho que o elenco do Fluminense... Que é muito bom. Mas do meio campo para frente. Isso. Ele é muito bom do meio campo para frente. Do meio campo para trás, ele já não é tão bom assim. Então, se a defesa do Fluminense titular não é boa, imagina a reserva, né? Por isso é que está aí esse desastre aí, todo o Digão e outros mais. Enfim, é um problema. O elenco do Fluminense foi formado com estrelas do meio campo para frente. Tanto que ontem o time reserva, como bem observou aqui o Jader, você tinha Lanzini, você tinha Wagner, você tinha Rafael Sobis, o próprio Rafael Moura, que é reserva, mas é um cara que faz gol para o né? O Souza, que começou na lateral, mas depois foi deslocado para o meio. Enfim, você tinha um time de primeira ali, né? Agora, para trás realmente é complicado. E o grande problema é que eu vejo que o Vasco passa também, viu, Renato? Defensivamente, o Vasco tem uma dependência do Dedé muito grande. Ontem não jogou o Dedé, entrou o Renato Silva no lugar dele. Claro que é uma diferença gigantesca entre um e outro. Juntos eles rendem.
Separados, não. É Dedé e mais um. O Dedé joga por ele e pelo companheiro dele, seja lá quem for. Né? Mas é uma dependência muito grande. Mas é uma dependência, de fato. E acredito que quem for hoje ao Fluminense vai ter que perguntar ao Rafael Sobis, porque ele não comemorou. Foi estranho mesmo. Foi estranho. O Abel Braga, esse assunto veio à tona mais fortemente no Bem Amigos de segunda-feira, um depoimento super bacana do Abel sobre a complexidade que é você ter o seu filho como seu funcionário. Né? Tem o Bernardinho e o Bruninho, e agora o Abel Braga está nessa situação, escalou ontem o filho dele como titular pela primeira vez. E é até sacanagem dizer o filho dele, né? Porque ele é jogador do Fluminense, o volante Fábio. E o Fábio teve uma atuação discreta, normal, 5,5. Mas como chama a atenção o fato dele ser filho do Abel, e ele vai ter que lidar com isso na carreira dele, isso acaba virando assunto aqui pra gente. E o Fábio machucou, saiu depois. Saiu machucado. E o jogador se pronunciou a respeito desse assunto. Vamos ouvir o que disse o volante do Fluminense. Melhor assim, né? O volante do Fluminense. Como é que é jogar como titular, sendo comandado pelo seu pai? É diferente, né? Acho que muitas pessoas não acreditam no meu potencial, ficam falando que eu sou algum tipo de benefício, que eu tenho benefícios, mas eu sempre trabalhei para estar aqui e continuar trabalhando para conseguir as oportunidades. Te dá mais força ainda essas desconfianças? Dá, né? A gente quer sempre mostrar, né? Acho que futebol muitas pessoas sempre falam, não sabem o que é que está aqui dentro. Mas eu não me importo com isso, deixo falar e vou continuar seguindo o meu trabalho. Prepare-se, Fábio, isso vai te perseguir durante um bom tempo. Mas eu acho que isso aí, só tem uma forma de responder isso, é mostrando que ele tem valor em campo. Sim. Entrar, jogar bem. Ele não é grosso, é um volante até com uma certa categoria, um pouco lento, tá? Mas é óbvio, tá entrando agora no time, ainda tem que mostrar o valor dele, é só isso. Você falou, né, Rizek, da história do Bernardinho com o Bruninho. O Bruninho enquadra... por mérito, soube tirar de letra essa situação, né? E o Bernardinho não tinha nenhum mistério de dar uma bronca mais dura no Bruninho só por... Não precisa mais nada. O Bernardinho agora, no momento, o titular da seleção é o Marlon. É o Marlon, o exatamente. Bruninho. Ou seja, se o Bruninho não foi bem, o Bruninho foi pro banco. Pronto, claro. Mas mostrou em quadra que merecia estar nessa condição, né? O Juninho Pernambucano, esse sabe se virar muito bem quando dá entrevistas e tal, deu uma ótima entrevista ontem, para variar, sempre fala muito bem, deixando o gramado de São Januário depois do empate por 2-2. Vamos ver o que disse o ídolo vascaíno. O time ainda está um pouco abalado, Juninho, depois do jogo do domingo? Não deveria, mas está um pouco, né? Fica sempre a decepção de ter perdido a final da Taça Guanabara e a equipe mostrou isso mais uma vez hoje, altos e baixos. Nosso time precisa continuar trabalhando e apenas hoje, na estreia do segundo turno, é que estreou um jogador, praticamente estreou, que é o Tenório, e eu nunca vi na minha carreira dois jogadores serem impedidos de jogarem juntos. Eu sempre explico isso, é lógico que em alguns jogos, pelo posicionamento que hoje se parece muito, quando nós começamos a carreira, o Felipe jogava de lateral esquerdo, eu jogava de meia direita. Depois passamos ambos a segundo volante, então talvez em alguns jogos não seja a melhor opção. Mas também não cabe a mim dizer quem o treinador tem que escalar. Hoje eu entrei no intervalo. Se eu tivesse que entrar 5 minutos, eu entraria. Quando eu voltei pensando em aceitar tudo isso. Mas também não tem que se preocupar muito. Eu acho que o Vasco ainda tem muita coisa boa. E ia tentar reagir a partir de sábado, porque terça a gente tem um jogo super difícil da Libertadores. E se jogar assim, a gente vai perder.